Áudio. Fala, galera ativada, seja muito bem-vindo a mais um podcast Ativação. Hoje a gente vai bater um papo sobre marketing de influência. E o nosso convidado de hoje é o Vinícius Gomes. Ele que aí já tem uma longa jornada, né, nesse mercado. Ele é formado em administração pela Unicap, já palestrou em faculdades, escolas sobre esse tema também. Foi o primeiro assessor aí do Tiago Barros e Vitor Góes e já intermediou mais de 400 publicidades aí para influenciadores. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galera ativada. Prazer estar aqui com você, meu irmão. Seja bem-vindo. E obrigado aí pelo convite, obrigado mesmo. Tenho certeza que esse tempo vai ser muito bom, né, pra gente compartilhar algumas ideias. E pra você também que tá assistindo a gente aí de casa, na hora do almoço, talvez, né, não sei. Ou até no expediente mesmo. Fica aqui com a gente que tem muita coisa pra ser compartilhada aí. Maravilha, maravilha. Então vou começar aqui batendo papo. Primeiro, assim, eu queria que tu contasse um pouco da tua história, né? Como é que você iniciou nesse mercado? O que foi que te fez decidir entrar nesse mercado e começar com essa questão de influenciadores e tal? Massa. Assim, eu comecei a... Na verdade, desde a minha infância, né, eu sempre gostei muito de arte, assim, sempre gostei muito de bastidor. Então, por exemplo, eu era fissurado em reality show, sabe? Tipo, eu queria assistir a Globo, assim, queria entrar no reality show da Globo, da Record, assim. Eu era bem fissurado, assim, nessa parte artística, né? E eu sempre acompanhei os meninos da internet, sempre acompanhei a galera aqui de Recife mesmo, fazendo os conteúdos. Na época, o Putz Véi, que é o Recife Ordinário hoje, né? Uhum. Eles eram muito fortes, assim, o Whindersson também. Então, eu sempre curti muito. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer o Diego Santos. Se você estiver assistindo, meu irmão, um grande abraço. Ele mora em Portugal hoje. E ele era um dos personagens ali do Tiago Barros, do canal Sem Noção. E ele teve uma amizade ali bem legal comigo, assim, e me convidou para um evento. Quando eu cheguei nesse evento, no camarim, tava a galera toda da internet, assim, Caio Oliveira, do Chafurdaria, Nido Badoc também, o próprio Whindersson, Tiago Barros, Vitor Góes, essa galera top. E aí eu fiquei fissurado, né? Eu era fã da galera, era fã desses caras, e meu irmão, que massa, que legal. E conheci os meninos, né? O Tiago e o Vitor, como você mencionou aí no início. E a gente foi lá pra casa, tomou banho de piscina, enfim, eu fiz uma amizade bem legal com eles. No final do dia, eu lembro que, não lembro agora se foi o Tiago ou o Vitor que me ligou, mas eles estavam juntos. Eles me ligaram e falaram assim, cara, ó, preciso de um assessor. Eu falei, cara, eu nunca fiz assessoria. Aí eles, então tá tudo certo, mano, porque eu nunca tive assessor também, então vamos nessa, vamos caminhar junto. E aí eu aceitei essa empreitada e comecei a trabalhar no ramo de marketing de influência aí. Levando várias lapadas, assim, né? Eu não sabia negociar, não sabia dizer preço, não sabia quase nada, né? E aí fui aprendendo mesmo no meio do caminho. Foi mais ou menos assim que eu entrei nesse ramo e aí fui conhecendo pessoas que me deram uma força, né? Um grande... como eu posso dizer? Um grande apoio, né? Eu sou grato eternamente hoje à Luana, lá da Aplique Mídias, em João Pessoa. Ela me abriu várias portas. O próprio Alex Monteiro, também, o empresário de Whindersson, também me deu uma oportunidade massa de ir em São Paulo, passar 3 dias com ele. Foi muito legal. Foi assim que eu comecei e assim tô até hoje. Que bacana, que bacana. É interessante assim que muitas vezes você não tá... Vamos lá. Às vezes, quando você vai ingressar numa carreira, numa área, é muito, eu acho que, de feeling, né? Quando você começa a entrar num universo que você, às vezes, não está inserido, né? Que foi esse universo que você começou a entrar, começa a despertar ali, né, um interesse pelaquilo, porque você vê que, poxa, era isso que eu gostaria de fazer, mas eu não tinha o conhecimento ainda, né? Eu não conhecia ninguém na área, esse universo, né? E aí foram os meninos que me deram a oportunidade, né? O próprio Vitor Góes tá aqui no chat com a gente também. Maravilha. Ele que me deu a oportunidade, assim, investir em mim, porque ele não sabia, assim, se eu era bom ou não, até porque eu nunca tinha trabalhado com isso. E a gente cresceu, né? A gente cresceu junto. Eu digo que a gente realmente conquistou as coisas juntos mesmo. E graças a Deus veio hoje ele bem, veio hoje o Tiago bem também. Eu fico muito feliz e orgulhoso, porque no início era
a gente, assim, que tava lá com eles. Eu tinha só mato, né? Quando tinha só mato era a gente. E na época, eu lembro que os meninos tinham, sei lá, 30 mil seguidores no Instagram e já era eles eram bem grandes, assim. Eles foram os pioneiros aqui em Recife, né? Então, assim, foi top, assim. E eu lembro, cara, que tinha rolezinho no Shopping Recife, Shopping Guararapes. Cara, eu já perdi as contas de quantas vezes a gente foi expulso de shopping por conta da confusão ali, né? Que aqui os fãs deles faziam. Era bem legal. Que massa, massa. Deixa eu te perguntar então o seguinte: o que necessariamente as pessoas para entrar nessa carreira de influenciador, elas precisam ter muitos seguidores? Como é que funciona isso? Eu queria que tu explicasse um pouco para quem está assistindo. E às vezes as pessoas, né, criam um formato, né, de influência, mas eu queria ouvir você assim, explicar melhor sobre isso. É necessário ter muitos influenciadores ou não? Ou é uma coisa relativa? Seguidores, no caso. Seguidores, isso. Não, então, ninguém começa lá em cima, né? Todo mundo começa de baixo. Eu acho que o que a pessoa precisa ter é a vontade de querer crescer. Sim. Achar um nicho, que é muito importante, e a gente pode conversar até um pouco mais sobre isso. Ela precisa achar um nicho, ter a vontade de crescer e ter regularidade nos conteúdos, ter constância. Constância é importante para tudo na vida, né? Seja para definir um corpo, seja para perder peso, seja para ser bom em algum esporte. E não é diferente no marketing influencer. A pessoa que quer se tornar um influenciador, ela precisa ter constância e amar aquilo que ela faz. A gente tem um exemplo grande disso, que, por exemplo, o Whindersson Nunes, ele sempre fala, né, nas entrevistas dele, que quando ele começou a fazer, ele não sabia que dava para ganhar dinheiro com aquilo. Ele fazia porque ele gostava, porque ele amava. Fazia com constância. E aí a consequência foi a fama, foi o status, foi o sucesso. Mas o influenciador, a pessoa que quer se tornar influenciador, ela precisa ter força de vontade, ter um nicho definido e também ter constância nos conteúdos. Acho que não é uma receita de bolo, mas esse é o caminho certo a se fazer. Então, necessariamente, não precisa ter muitos seguidores. Não. Até porque como eu te disse, nenhuma pessoa começa sem... A pessoa que já tem uma certa base de seguidores, ela já é uma influenciadora. Na verdade, eu e você já somos influenciadores. Sim. No nosso caso, nós somos nano-influenciadores, né? Somos influenciadores que têm aí menos de 10 mil seguidores. Sim. Mas eu consigo influenciar pessoas. Então, todo mundo já nasce influenciador de ideias, influenciador de pessoas. Mas, assim, você trabalhar com a internet é diferente. Você ganhar dinheiro com a internet é diferente. Aí você tem que realmente ter uma constância, estudar o teu nicho, né? E aí ter força de vontade mesmo para crescer. Bacana. Tem uma coisa que eu acho interessante também nesse universo, que hoje as pessoas se especializam em alguma coisa, né? Por exemplo, os influenciadores da grande maioria têm um nicho específico, faz a atuação para algum segmento. E o que é que acontece que eu vejo muito é porque às vezes as pessoas são boas em fazer a produção de conteúdo, elas são boas no conteúdo delas, mas elas não são boas em vender o conteúdo delas. Sim. Então acaba que, tipo assim, muitas vezes as pessoas abandonam o sonho, né? Porque não conseguem monetizar aquilo que elas fazem com tanto amor, né? Então, eu já vejo... Isso acontece muito também, que a gente, como agência aqui, a gente trata muito com empresas e empreendedores também. E a gente vê empreendedores que começaram a seguir né? E tem empreendedores que têm certificados, mais certificados, muita qualificação, são muito bons, mas não sabem vender bem o seu serviço, Sim. Não sabem aparecer dentro da internet e tal. Então, acaba que não consegue monetizar aquilo e fica naquela coisa. Então, eu queria ouvir também tua opinião sobre isso. Legal. É interessante isso porque como você disse, né? Os influenciadores hoje sabem demais como atingir um público correto, como viralizar um Reels, viralizar um vídeo, mas o vender é o problema deles, né? É um problema crônico deles. E aí que entra o assessor. O assessor é justamente essa parte que vai facilitar a vida do influenciador para ser a parte comercial. Então, sempre que eu vou conversar com algum influenciador, cliente novo, eu falo, cara, eu quero facilitar a tua vida. O tempo que você tá perdendo em pensar, caramba, quanto é que eu vou cobrar num combo de stories? Como é que eu vou fazer isso? Não, eu sou esse cara que vai dar o valor, que vai dar o preço. E isso é realmente dificultoso pra gente. É muito difícil a gente dizer não pra alguma coisa. Então, por exemplo, se chega uma marca no teu direct e oferece R$50 pelo teu story,
vai falar, pô, eu vou aceitar porque eu não quero ser chato com essa pessoa, eu não sei dizer não. E com o influenciador te representando, não tem isso. É trabalho, é profissional, você não resolve comigo, é com o meu assessor, com a minha assessora, e tá tudo certo. E é isso mesmo. Então, eu acho que é nessa pegada mesmo, assim. As pessoas, obviamente, elas precisam estudar, elas precisam entender como é a precificação, mas se você quer ter mais tempo para focar naquilo que te fez um influenciador, que foi o conteúdo, realmente o melhor caminho é você ter um assessor, você ter uma assessora com você, para que você possa ali dar maior atenção para o conteúdo, de fato, para a produção, né? Show de bola. E isso é interessante porque às vezes as pessoas deixam de produzir e tal para estar ali negociando. E como você falou, muitas vezes a pessoa não consegue dizer um não e acaba deixando de vender, né? Ou vender com qualidade, né? Aquele trabalho e se manter de fato tornar uma profissão, tornar algo que vai manter aquela pessoa por um longo tempo, né? Exatamente. Então, eu queria te ouvir também no seguinte. Vamos lá. Quando as pessoas te procuram hoje para serem assessoradas, existe algum filtro? Qual é o critério que você usa para escolher um influenciador? Eu normalmente, eu sempre vejo, eu sempre stalkeio, né, a pessoa ali para ver se realmente ela tem postado conteúdos que vão, de fato, reter a atenção das pessoas. Porque se a gente trabalha com marcas, as marcas elas querem reter a atenção das pessoas por meio dos influenciadores. Uhum. Então eu sempre analiso o nicho específico do influenciador ou da influenciadora, eu analiso de fato o engajamento, a taxa de engajamento, né? A gente tem uma continha que a gente consegue analisar essa taxa de engajamento e também eu sempre vejo ali o potencial dela, né? O potencial da pessoa. Sim. Então, por último, eu vejo a base de seguidores dela, porque a base de seguidores hoje ela é uma métrica de vaidade, assim como as curtidas. Às vezes as marcas querem fechar com grandes influenciadores, mas não sabem elas que o que vai fazer ela vender mesmo é trabalhar com micro-influenciador, porque o micro-influenciador ele tem uma relação maior com as pessoas, maior com o cliente, com o futuro cliente, né? Com as personas ali, né? A base de seguidor dele. Sim. Então, por último, eu vejo isso, base de seguidor. Eu vejo realmente o conteúdo, se ela tem postado com frequência, a qualidade desse conteúdo, o engajamento e também, por último, a base de seguidor. Eu acho que essa é uma conta legal e uma conta que fecha, né? Uma conta que vende também. Acho que é por esse lado. É interessante porque as pessoas, acho que muitas empresas, quando vai contratar, elas analisam de forma errada, né? Ela acaba contratando o número de seguidores, né? Acho que o número de seguidores hoje se tornou a métrica que as pessoas de fora têm como base, né? Mas a gente que está no mercado, de fato, a gente sabe que o que vai influenciar, de fato, não é apenas a quantidade. Até porque, quando a pessoa faz os stories, vamos supor que a pessoa tenha 2 milhões de visualização nos stories, se ela for fazer ali os stories, não são os 2 milhões de pessoas que vão assistir os stories, não necessariamente, né? Sim. Tem uma porcentagem Exato. dos stories que vai... As marcas, elas precisam entender que primeiro, que o influenciador, ele é nichado, ele tem um nicho, ele tem que ter um nicho. Assim como a sua loja tem um nicho, você precisa escolher um influenciador que tem um nicho específico, não apenas pela base de seguidores dele, mas se ele comunica com aqueles possíveis clientes das marcas, entendeu? Uhum. Então, às vezes as marcas, elas anseiam por grandes nomes, por grandes seguidores, mas esquecem do real objetivo, da real estratégia do marketing de influência, de fato, né? Tudo tem estratégia na vida, assim como o tráfego pago tem estratégia, o marketing de influência também tem uma estratégia. E é interessante a gente entender, estudar mesmo. As marcas precisam saber mais sobre isso. E é um assunto que, por mais que tenha gerado muita renda para muita gente, é um assunto ainda um pouco obscuro para muitas marcas. Elas não entendem muito. Uhum. Marcas, eu digo, de médio porte e pequeno porte, né? As marcas grandes hoje, obviamente, já conhecem. Mas vamos então explicar para quem está ouvindo aí entender que é, de fato, o marketing de influência. Show. O marketing de influência é nada mais, nada menos do que um tipo de marketing, só que usando os influenciadores. Existe um marketing tradicional, que é, por exemplo, você adicionar uma propaganda sua no outdoor,
adicionar no Outbuzz, né? Não sei se é assim que se fala, mas deve ser. Existem o marketing digital, de fato, que é você atrair os clientes por meio de um patrocínio, né? No Facebook Ads, no YouTube Ads, enfim. E existe o marketing influência, que é justamente usar os influenciadores, essa galera que tem o alcance de várias pessoas vinculadas ao seu nicho, e aí você contrata esse influenciador para fazer o marketing da sua empresa, o marketing do seu negócio, e tem que ser uma parceria muito colaborativa. Tem que ser uma construção em conjunto, né? Então, marketing influência é nada mais do que isso. É você usar influenciadores, pessoas que são influentes na internet, pessoas que comunicam com o teu público e comunicam com a tua persona, né? Para que possa gerar algum retorno. E o retorno também precisa ser gerado uma expectativa em cima dele, né? O que é que você quer com esse marketing? O que é que você quer com esses influenciadores? Então, é mais ou menos dessa forma aí que eu entendo como o marketing influência se comporta e como é o conceito dele, né? Eu acho que eu creio que é nessa linha aí. Entendi. Uma coisa que eu acho interessante também nisso é o seguinte, que às vezes as pessoas acham que ser influenciador é ser influente, né? E não necessariamente porque influencer vamos dizer, a profissão, né? E você ser um influenciador, você é uma profissão de influenciador, por exemplo. Mas ser influente é você conseguir, de fato, influenciar as pessoas. É você converter, né? Exatamente. Você conseguir converter as pessoas. E você só consegue isso você tendo um bom relacionamento com os teus seguidores. E ter uma credibilidade grande com eles. Então, por exemplo, por que hoje Mirella da Gêmeas Lacração, né, faz tanto sucesso? Porque elas geram a identificação com os seguidores dela. As pessoas acreditam naquilo que ela promove, acreditam naquilo que ela fala. E em outros tantos exemplos. Então, as pessoas elas precisam... O influenciador, na verdade, ele precisa criar uma credibilidade com a base de seguidores, sabe? Para que elas possam converter. E também produzir algo bom. Não é só chegar numa loja e fazer uma sequência de stories e jogar no Instagram. Não, pô. Pensar em algo diferente, pensar em algo bom. Se tu tá numa loja de joias, pô, coloca as peças, faz um conteúdo legal, faz um conteúdo chegando na loja. Enfim, são coisas que vai gerar uma experiência, são coisas que vão gerar uma experiência nos seguidores, entendeu? Sim. Então é por esse lado. É justamente o que você falou. Você ser influenciador digital não quer dizer que você está influenciando muita gente. Você precisa converter essas pessoas. Na verdade, você precisa fazer com que essas pessoas tomem uma decisão a partir da sua postagem, né? A partir do seu conteúdo. E isso é interessante porque as pessoas vai hoje acompanhando as redes sociais, né? E você vai ali constantemente, né, gerindo, alimentando, gerando relacionamento. E chega um momento que você começa a influenciar porque o teu gosto, muitas vezes, é o gosto que aquela pessoa ali, puxa, eu gosto. Se identifica, né? Gera aquela identificação. E aí, quando você vai dizendo, poxa, eu gosto desse estilo de roupa, por exemplo. Eu gosto desse estilo de sapato, por exemplo. Sim. E aí, o pessoal que se identifica vai criando essa identificação. E quando você, olha, consegui aqui fechar essa parceria, esse sapato aqui tá numa condição especial, começa a mostrar e vender aquilo ali. Faz com que as pessoas gerem, porque elas compram de que elas sentem confiança. Então, eu acho que essa questão de você ser influenciador está muito relacionada à confiança. Você não consegue gerar credibilidade e confiança com aquela pessoa que está lá do outro lado te acompanhando, dificilmente você vai conseguir vender isso para ela. Perfeito. Então, a confiança ela é a base de tudo, né? Hoje as relações são construídas na confiança. Então, se você não tem confiança, você não transmite confiança. Se o teu conteúdo, né, você uma hora se mostra de uma forma, outra hora se mostra de outra, fica complicado para a tua audiência, né, muitas vezes entender e gerar essa confiança necessária para poder tomar decisões importantes que você tá como... É interessante, meu perfil é pequeno e eu muitas vezes já influenciei bastante e por isso que eu consigo perceber que a influência não está na quantidade. Isso. Mas em como você consegue se comunicar com o teu público. Eu acho que está muito realmente relacionado a isso. Exatamente. E eu creio que, por exemplo, você conseguiu influenciar alguém porque ela está vinculada ao teu nicho.
Porque ela Sim. ou te acompanha porque ela também tem uma agência de marketing, ou porque ela é um cliente, Uma empresa, possível cliente, né? Isso. Então, assim, essa parte do nicho é uma coisa que precisa ser entendida e, assim, imersiva, assim, na mente do influenciador, sabe? E na mente das empresas também que vão contratar. O quanto o nicho é importante. O quanto você contratar influenciadores que tem um nicho específico é importante. E o quanto o influenciador precisa encontrar um nicho também é importante. Show. Tem um detalhe também importante que eu queria falar contigo, é o seguinte. Existem influenciadores grandes, né? E tem os influenciadores menores. Isso. Né? E muitas vezes a gente percebe que nesse mercado as marcas geralmente procuram os maiores, né? Mas, de fato, na tua visão, você acha que o que entrega resultado de fato é um influenciador que seja grande ou pequenos influenciadores fazem bem aquele papel de divulgar uma empresa? Resultado é muito variável, né? Tipo, Sim. qual é o resultado que a empresa quer? Essa é a primeira pergunta. É muito Abre um leque, abrangente. né? Porque se for um resultado de venda, a minha sugestão seria trabalhar com micro-influenciadores. Se for no sentido de vendas locais, seria micro-influenciadores locais. Se for uma questão de brand, de reconhecimento de marca, a gente já passa aí para um médio influenciador, né? Que é uma galera aí que está entre seus 100 mil seguidores a 600 mil, né? Já seria uma parada diferente. Mas se for em relação a um evento de uma marca grande que está sendo um patrocinador master, você já vai para um macro influenciador, uma pessoa que já é conhecida nacionalmente, que vai trabalhar a brand da tua marca, que vai trabalhar alguma ação específica, alguma promoção específica, enfim, é por esse lado. Resultados vão depender, na verdade, a escolha do influenciador vai depender do resultado que você quer e do porte também que você quer. Se a marca tem um budget X para trabalhar a questão de venda, eu indico a você dividir esse budget. O que é budget? O quanto você tem para investir. O valor real que você tem para investir. É você dividir esse valor entre os micro-influenciadores locais da sua cidade, que vai fazer você vender bem. Entendeu? E assim, realmente encontrar estratégia para você encontrar um influenciador. É por isso que tem tantas agências de marketing de influência agora, porque elas estão se especializando nisso. Porque elas estudam e entregam para a marca. Ó, esses nomes aqui são os nomes ideais para a tua campanha. Então é por esse lado. Queria até aproveitar aqui também para vocês. Pode vir, meninos, pode vir. Não tem problema não. O cafezinho chegou aqui. Olha aí, o cafezinho para dar aquele pump. Essa equipe é top. Aproveitar você que está aí nos acompanhando. Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. A gente teve um problema com a nossa conta, foi hackeada recentemente. E a gente teve que iniciar tudo do começo, do zero. E aí, não se esquece de se inscrever. A gente também está no Spotify, né? A gente tem... O nosso podcast está no Spotify. Enquanto você estiver aí malhando, trabalhando, fazendo a tua atividade no dia a dia, você pode acompanhar o nosso podcast também no Spotify. Ok? Então, Vinícius, eu queria ouvir de você o seguinte. Como é que a gente consegue também mensurar o trabalho do influenciador? Porque... como é que a gente consegue metrificar se tá bacana o trabalho, não? Tá, é muito interessante essa pergunta, porque muitas vezes as marcas não têm a noção do quanto é importante você depois estudar o ROI, né? Que é o retorno sobre o seu investimento. Isso. Então, se você está pagando algo, você está procurando algum retorno. E existem diversas formas de metrificar. Seja, como a gente já comentou aqui, números de vendas, seja por cliques no link, seja por realmente engajamento, né? Seja por noção da marca, conhecimento da marca. Então, é sempre importante, ao você vincular sua marca com algum influenciador, você solicitar as métricas, né? Ali, 24 horas depois, depende muito, as marcas variam muito, né? Na demanda delas. Então, é sempre importante você analisar. E é como eu disse, vai depender da estratégia da marca. Se a estratégia for realmente só engajamento, então você vai ter ali as métricas que o influenciador vai te dar e que você pode pedir por contrato para que ele te envie essas métricas e vai ter uma base ali. E pode fazer uma comparação.
caramba, com marketing de influência eu tenho um tanto de resultado. Com tráfego pago eu tenho um tanto. Qual é o melhor? Entendeu? E aí você pode comparar. Mas sem essas métricas você não vai poder comparar. Você não vai ter como comparar. Exato. Então, o quão importante é você metrificar, você saber qual é o ROI, qual é o seu retorno sobre investimento e ir por esse caminho. E entender que tudo que você investe, né, precisa ter um retorno. E aí você tem que realmente investir naquilo, entendendo a estratégia do retorno que você quer. Aproveitando esse gancho aí, o que você acha que a empresa deve tomar como uma métrica para avaliar um influenciador? Assim, na hora dela escolher um influenciador, quais são a análise que a empresa deve fazer sobre aquele influenciador que vai fazer, de fato, assim, ter chance de ela ter um retorno maior no investimento? Primeiro, a gente vai voltar para o tema que eu acho que está sendo central nessa conversa, que é o nicho do influenciador. A marca, ela, ao abrir ali o link do influenciador, ela precisa localizar qual é o nicho. Então, é por isso que é importante o influenciador sempre colocar na biografia qual é o nicho. Qual é o nicho da pessoa. Então, seja fitness, seja moda, seja travel, seja empreendedorismo. Então, a marca precisa entender, beleza, nicho. Esse cara aqui é do meu nicho, é nichado. Vamos lá para a taxa de engajamento agora. Será que ele tem realmente engajamento suficiente para a estratégia que eu tenho? Então, é sobre isso. E a constância do conteúdo também. Porque, um exemplo, se a pessoa posta em 10 dias, cara, a próxima publicação que ela for postar sendo da sua empresa não vai ter tanto resultado. Porque as pessoas vão entender que ela está fazendo aquilo ali por ser uma publicidade. A publicidade precisa ser a mais natural possível para que você possa ali gerar identificação com o seu público e no final do conteúdo gerar o que a gente chama de CTA, né? Que é a chamada de ação para fazer algo que a marca pediu ali no briefing. Então, eu acho que a marca precisa analisar o nicho, precisa analisar a taxa de engajamento e também a constância dos conteúdos. É muito importante essas três coisas. E foi até algo que a gente estava conversando no almoço em relação a isso. Os influenciadores às vezes se dividem muito, né, em subnichos. Então, por exemplo, talvez tenha alguma influenciadora que esteja acompanhando a gente que tenha um nicho de viagem, vida saudável e empreendedorismo. Cara, são 3 nichos. E tem uma pessoa, um influenciador, que só fala de vida saudável, certo? E aí chega uma marca que o foco dela é fitness, é vida saudável, e a gente, como assessor, manda esses 2 links, dessa pessoa A e dessa pessoa B. Ela vai bater o olho e ela vai com certeza contratar essa aqui, óbvio, dependendo da taxa de engajamento. Por quê? Porque aqui ela tem 100% do público dela, das pessoas que seguem ela, porque se identificam com o conteúdo fitness. Aqui não, aqui ela vai ter 33% de público que se identifica com o nicho de fitness. Então, o quão importante você é em você realmente identificar qual é o seu nicho. E também da marca reconhecer que precisa trabalhar com um nicho específico. Então, é mais ou menos isso. A marca ela precisa bater o olho no perfil e entender qual é o nicho, a taxa de engajamento e também a constância dos conteúdos. Por esse lado. Nessa base, assim, você acha que uma empresa, quando vai contratar, quais são as maiores dificuldades que as empresas têm a fazer a escolha de um influenciador? Na tua visão, assim, quais seriam os pontos principais que as empresas têm como dificuldade na hora de escolher Na hora de escolher um influenciador? Eu acho que como a gente tem muita opção, a gente tem uma variedade de opções. Então são chuvas de opções. São, sei lá, 100 influenciadores da tua região. E aí, às vezes, por não entender isso, desse filtro do nicho, às vezes a gente quer falar com todos, a gente quer mandar mensagem para todos, mandar e-mail para todos, mas quando filtra, aí é diferente, aí você vai ter algumas opções. Então eu acho que a maior dificuldade é justamente essa, não entender como procurar, não entender ali a linhagem de como procurar as coisas, entendeu? De como entender o nicho e como entender a constância, conteúdo e engajamento. E também a maior dificuldade das empresas em contratar um influenciador é o acesso ao influenciador. Sim. Existem pessoas que não sabem como chegar em um influenciador. Existem marcas que não sabem como chegar.
Obviamente que aqui a gente está trazendo uma realidade de marcas de médio e pequeno porte. As marcas de grande porte já sabem que, por uma agência, conseguem chegar facilmente no influenciador. Mas mesmo assim, tem dificuldade. Então, talvez o influenciador ele precisa ser mais acessível. E para ser mais acessível, ele precisa de um assessor. Um assessor, exatamente. Porque normalmente não tem nada na biografia dele. Como contratar, como entrar em contato. E aí as pessoas mandam um direct, ele não responde direct. Tem 1 milhão de direct para responder. Então, assim, muitas das vezes, a dificuldade das marcas é o contato inicial. E aí é onde está o problema. Se não há contato, não há renda para o influenciador. Se não há resposta, na verdade, né? Então... Como é que se mantém o sonho vivo ali, né? As pessoas precisam ser inteiradas disso, né? Prestarem atenção, organizarem a biografia. Agora, eu acho que tem uma coisa que... Por que eu acho que muitas vezes os influenciadores não contratam assessoria ou uma agência? É porque elas têm medo, às vezes. Primeiro, elas têm medo de perder ali o controle da situação, né? A gente sabe que hoje o mundo tá cabeça para baixo, assim. Então tem muita gente realmente desonesta. Verdade. E às vezes esse influenciador já teve uma experiência ruim com outro assessor ou com o empresário. E acaba não querendo ali compartilhar um pouco da sua história mesmo, né? Compartilhar um pouco do comercial ali, compartilhar um pouco da sua experiência e fica ali sozinho, só que é como falei, gastando tempo com coisas que outras pessoas podem fazer, né? E ali não dedicando tempo para produção de conteúdo de fato. Então eu acho que é isso, é medo de perder o controle, medo de perder talvez a dependência, o controle da situação como um todo, né? Ou já foi realmente enganado por alguém, já foi enganado por algum assessor. Então eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que é um medo. Mas é o que eu costumo falar quando eu tenho reunião assim, de primeiro contato com o influenciador, falo assim, cara, eu não quero ser só teu assessor, eu quero ser teu amigo, pô. Então, pra você contar comigo em qualquer momento, conta comigo, tá ligado? Eu não quero só apenas ser o teu assessor, fechar uma parceria ali, valeu, tamo junto, a próxima a gente se vê e se fala. Não, ser amigo mesmo. Ontem eu tava conversando até com a Tuane tá aqui no chat da gente, com a gente. A gente tava conversando sobre a vida com Cristo, assim, ela contando um pouco do testemunho dela, que ela se converteu lá na minha igreja e tal. E aí chegou uma proposta de publicidade, ela não quis fazer por conta que ela entendeu que não é mais o momento dela fazer esse tipo de publicidade. E ela me surpreendeu bastante, eu fiquei muito feliz com a reação dela, com a resposta dela. E é isso, ela contou ali coisas da vida dela que num ambiente comercial não se contaria. Então é justamente isso, é ter realmente esse contato com as pessoas, de amizade mesmo. Mas tem muita gente que ainda tem medo de colocar nas mãos das pessoas ali a sua renda, né? Porque querendo ou não é a renda da pessoa. Sim. A pessoa vive disso. Sim. Então é justamente encontrar aí pessoas de confiança mesmo para se trabalhar. Bacana. Tem uma pergunta aqui da Daniela. No cenário de construção e evolução das redes sociais, como você vê a importância do marketing de influência para as marcas nos próximos anos? As tendências, no caso, né? No caso, seria isso. Olha, a gente viu aí, por exemplo, que de 2018 para cá houve-se um aumento muito grande, né, na procura de influenciadores por conta da pandemia. Né? A pandemia, por exemplo, foi um tempo onde influenciadores fizeram muito dinheiro, muita grana. Né? Então, assim, a tendência para o marketing de influência e para as marcas é justamente contratar esses influenciadores, porque são essas pessoas que têm contato direto com a tua persona e com teus futuros clientes, sabe? Porque, assim, atualmente, hoje não, há muito tempo já, as pessoas não compram mais marcas, sabe? As pessoas compram pessoas. As pessoas compram ideias. Então, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo. Vamos dizer que tu tem uma empresa de pulseira. Tu já percebeu o quanto o engajamento de uma foto apenas, de uma pulseira num gramado bonito, é diferente quando tem alguém usando essa pulseira, porque a pessoa pensa, é assim que a pulseira vai ficar. Então, assim, a humanização da sua marca precisa ser agora
uma verdade, uma realidade. Então você precisa se antenar a sua marca, humanizar realmente o teu negócio, e você só pode humanizar com pessoas vendendo a tua ideia e a tua marca. Acho que é mais ou menos nesse sentido aí. Show. A Luana Moraes. Luana Moraes é a minha mentora, pô. Ela foi a pessoa que me apresentou assim para grandes influenciadores. Eu sou grato por ela assim demais. Ela tem todo o meu coração. Ela é minha segunda mãe. Eu falo que ela é a minha segunda mãe. Assim, ela é a pessoa que realmente me deu oportunidade, me deu conhecimento também. Fechei uma ação agora no período do carnaval com ela, porque ela confiou no meu trabalho. Ela falou, não, você vai, vamos junto. E assim, eu sou grato demais por ela. Eu sou realmente muito, muito grato pela vida dela e por tudo que ela fez por mim já. Show. E essa questão da gratidão, eu vou entrar rapidinho nisso aí. É algo tão tremendo, porque gratidão, ela abre, sabe? Eu acho que abre, a gente pode falar como, Sim. Como pessoas nesse universo cristão, a gente entende que a gratidão, ela abre portas. Não que seja algo que a gente seja grato por isso. Sim. Mas se as pessoas entendessem o quanto a gratidão, ela abre, sabe? Deus, ele não que seja, não tô colocando como condição, mas gratidão, ela é uma coisa tremenda na vida do ser humano. Quanto mais você é grato, mais você é abençoado. Inevitavelmente. Com certeza. Entendeu? Com certeza, assim, realmente Luana é uma pessoa que me deu oportunidade e eu sou grato até hoje, cara, assim, tipo, ela pode mandar mensagem meia-noite e eu vou ver, a gente tem um grupo de trabalhos, ela manda algumas demandas e eu paro tudo que tô fazendo e corro atrás, porque assim, ela é uma pessoa fera mesmo. Já tive a oportunidade de visitar a cidade dela, a igreja dela também. E somos todos irmãos em Cristo, né? Estão aí. Maravilha. Então, tem umas perguntas dela aqui, vamos responder ao vivo aqui também, né? Tem alguns falam que influenciador, como temos hoje, em breve, não teremos mais. Você acredita nisso? É uma tendência que não sei se eu acreditaria. Eu não sei se eu entendi bem, eu acho que talvez seja a questão de ser muito fabricados os influenciadores do que aquela naturalidade que se tem, né? Eu também acho que também, desculpa entrar aqui também nisso, mas eu acho que a mente das pessoas hoje em relação à internet e ao consumo mudou também muita coisa. As pessoas, tipo, elas olham as coisas também não com a mesma naturalidade que olhavam antes. Exato. Né? Eu acho que pode, não sei, talvez possa perder uma força aí, né? No que diz respeito à conversão, talvez. Mas eu não vejo que não vai existir mais, assim. Eu não vejo por esse lado. Talvez as pessoas possam tomar decisões por outras formas, sabe? De compra de algo. Mas de terminar, assim, de não ter mais, eu acho... Não como hoje, a né? pergunta dela é se no futuro você acredita que os influenciadores, né, se teremos ainda influenciadores como é hoje, ou isso vai ser mais instinto em termos de... Pelo que eu entendi aqui, né? Entendi. Vai ser muito fabricado, ou não vai ter mais aquela naturalidade. Entendi. Então, eu acho que é uma tendência que eu fico meio assim, por um lado eu concordo, porque já tem muito, né? Tá sendo uma velocidade muito grande. Só que por outro lado, a tendência das marcas é investir mais nisso. E, consequentemente, as pessoas vão se tornando mais influenciadores também. Sim. Por exemplo, a tendência desse ano é que as empresas investam aqui no Brasil mais de 23 bilhões de reais. É muito dinheiro, pô, na mesa, assim, né? Sim. Então tem oportunidade para todo mundo. Exato. Então, talvez possa ser que sim, né? Que essa agilidade, né? Na fabricação de influenciadores possa dar uma diminuída. Mas talvez pelas oportunidades que tem, possa aumentar. É uma coisa a se pensar. Eu nunca pensei nisso não, Lu. Obrigado. Tem outra pergunta bacana aqui dela também. Que ela falou assim: você acha que alguns nichos engajam mais que outros? E existem nichos que estão na moda? Não, eu acho que todos os nichos têm potencial para
pra meio que chamar marcas, sabe? Por exemplo, o nicho de saúde chamam marcas de saúde e tudo bem. E assim, existem pessoas focadas nisso, sabe? Existem pessoas que são... Que gostam dessa área de saúde e vão seguir as pessoas por conta desse nicho. Obviamente tem nicho um pouco mais diferente do que outros, mas que a base de seguidores ali não vai impedir da pessoa a ter um comercial ativo, sabe? A comercializar a sua imagem ativa. Sim. Eu acho que os nichos, eles têm que ser explorados, mas não existe, tipo assim, um nicho maior do que o outro, assim, sabe? Existem pessoas que têm... existem mais pessoas em alguns nichos, né? Por exemplo, comédia, né? Sim. Tem um nicho muito forte, moda tem um nicho muito forte, entendeu? Só que um adendo, a moda é um nicho que gera muita renda, sabe? Porque assim, uma micro-influenciadora de moda, ela não vai cobrar, por exemplo, numa sequência de stories para visitar uma loja e tal, um valor pequeno, porque ela vai ter toda a preocupação em se maquiar, talvez ela contrate uma maquiadora, talvez ela contrate um fotógrafo, sabe? É uma parada mais clean, mais detalhista. Então, como é que eu posso dizer? O potencial de geração de renda do nicho de moda é maior, sabe? Existem essas questões. Por exemplo, para o nicho de comédia, por exemplo, o próprio cara lá leva um amigo num evento, filma, faz o Reels ali no CapCut e pronto, já era, tá ligado? E vamos lá. Mas o nicho da moda, ela tem todo aquele detalhe, né? Toda aquela preocupação da luz e tal. Se vai ficar bom aquele carão que a pessoa vai fazer ou não, entendeu? Então tem toda essa questão. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo. É só realmente as marcas aprenderem a encontrar os influenciadores nesses nichos específicos. Por exemplo, inclusive, teve até uma ação que a gente estava trabalhando junto na prospecção, eu e a Lu, que eles estavam precisando, uma certa marca estava precisando de homens agros que fossem de uma determinada região. Então, assim, é um nicho específico. Sim. Mas se a pessoa está ali naquele nicho específico, vai ter oportunidade para ela. Exato. Tá entendendo? Eu acho que, vamos lá, o meu ponto de vista sobre isso também, em relação a essa questão do crescimento de influenciadores, né? Tem até uma pergunta aqui da Luana também, a Luana Rosa, como começar no mundo dos influenciadores. E aqui uma coisa que eu vejo claramente, pegando o gancho do que você falou aí, que é o seguinte, tem muita gente que quer ser influenciador da área de modas, por exemplo. E tem tantas outras áreas que não tem influenciador. Por exemplo, vou dizer uma área aqui que eu tenho um cliente meu hoje, né? E que a gente atende, que é uma fábrica de... uma fábrica de forro PVC, certo? Então, eu só dando um exemplo, né? Não tem influenciadores nessa área que possa falar, por exemplo, muito pouco, mas que possa falar, por exemplo, de casa, de construção, tá entendendo? Perfeito. Vou falar, né, que acabe pegando esse nicho e trabalhando mais. Então, acaba tendo oportunidades para quem nicha, como você falou. Você conseguir nichar para uma área, um segmento, demora a crescer. Mas quando você cresce... cresce com as pessoas qualificadas ali. Exato. Com a base qualificada de seguidores. Exato. Tu entendeu? Exato. Aí, por exemplo, esse exemplo da fábrica de PVC, ele não vai encontrar, talvez, um cara de construção. Aí ele vai atrás de um cara que tem um público majoritariamente masculino, que fala de outra coisa, mas que tem um público majoritário. Só que aí o público dele não vai ser 100% voltado para a construção. Exato. Talvez ele perca um pouco ali, né, da atenção mas aí ele vai naquela parada do gênero mesmo, né? De ativar pessoas que tenham um público maior masculino. E assim essa questão, assim. O que você acha que, tipo, pra quem quer começar hoje a ser influenciador, né? Quais são os passos que a pessoa deve tomar? Assim, cara, quero entrar nesse mercado, né? O que ela precisa, de fato, ter como base ali para dar os primeiros passos como influenciador? Acho que o primeiro passo é você saber o que quer fazer. O que é que você gosta de fazer? Você gosta de qual área? De esportes? Beleza. Você já tem o seu nicho. De moda? Beleza. De lifestyle? Vamos malhar. Beleza. Vamos focar nisso. Você tem que focar em alguma coisa.
eu sou muito engraçado, beleza, vamos pro humor, sabe? Criar uma biografia que venda, ou seja, que as pessoas baterem o olho na tua biografia queiram ficar no teu perfil. E começar a gerar conteúdo em Reels, porque Reels tá entregando demais, assim, tipo, Reels entrega muito. Então, entender qual área você quer atuar, fazer conteúdo do jeito que você tem e pode fazer hoje, sabe? Porque as pessoas ficam, não, eu acho que eu vou esperar um tempinho porque eu vou juntar dinheiro pra ter uma luz legal. Véi, tem gente que começa num quintal de casa e hoje tá aí, pô. Tá ligado? O maior exemplo, né, o Carlinhos Maia, né? Carlinhos Maia. Tem o Júlio Tavares aqui de Recife também, que começou com pegadinha com a mãe dentro de casa, pô. Ele pega o celular que ele tinha lá e já era, pô. Entendeu? Viralizou, gerou identificação com a galera compartilhou e é importante. Faça um conteúdo que gere identificação com as pessoas e que as pessoas tenham vontade de compartilhar. Entendeu? Uma das melhores métricas, né? Seria essa de compartilhamento. Seja ele de humor, seja ele de moda, seja ele... Porque, por exemplo, você que é da área de moda, você pode criar um conteúdo relacionado a conhecimento. Tipo, alguma sei lá, 3 formas de você se vestir para uma noite de gala. É um conteúdo que vai gerar conhecimento nas pessoas, que as pessoas vão compartilhar, que as pessoas vão salvar depois. Normalmente a gente lê as métricas de trás pra frente, tá ligado? Tipo, curtida, comentário, tal. Na verdade, a ordem correta é o contrário. Salvos, compartilhar e aí por diante. Então, aprender a ler essas métricas de trás pra frente. Normalmente a galera lê, né, de frente pra trás. Então, curtida é métrica de vaidade, assim, não quer dizer nada. O que vale mesmo que se realmente seu conteúdo tá engajando, tá fazendo com que as pessoas comprem a tua ideia, salvos, porque as pessoas estão salvando pra ver depois, porque talvez na hora não deu pra ela assistir e ela se interessou tanto que quer ver depois. Isso. Sabe? Compartilhar, ou ela mandou pra alguém, pra algum amigo, ou ela mandou no story, compartilhou no story. Vê que massa, ela tá pegando ali 1 minuto, talvez, sei lá, 15 segundos dos stories dela, da rede social dela, pra compartilhar um conteúdo seu. Então, isso realmente... Isso gera um alcance muito maior, né? Exato, com certeza. Nessa questão. Com certeza. Tem outra pergunta aqui da Daniela. Quais são as plataformas mais eficazes para o marketing de influência atualmente? Isso varia dependendo do nicho de mercado. Varia dependendo do público do influenciador. De fato, por exemplo, se você tem Eu tenho até um exemplo para falar. Se você tem uma empresa que sei lá, sobre dores nos ossos, para uma galera mais velha, uma galera mais idosa e tal. Onde é que a gente vai encontrar essa galera? Facebook, pô. Sim. A galera das antigas tá no Facebook ainda. Se tiver influenciador no Facebook ainda, é uma boa. Então, vai depender ali do público, entendeu? TikTok, por exemplo, lançamento de músicas. Anteontem, a Marcela, até uma influenciadora, tem uma assessora lá de João Pessoa também, ela falou comigo, Vini, tô precisando de influenciador pra fazer um lançamento de uma música no TikTok. Precisa ser dançarinos, aquela galera que dança, né? Sei. Eu fiz, amiga, massa, top, vou atrás. Por quê? Porque eles estão ligados que o TikTok é o lugar que viraliza danças. Isso. Passinhos e tal. Então, nada melhor do que ir pro TikTok, entendeu? E é assim, você entender o objetivo da campanha, o que é que eu quero? Eu quero divulgar uma música nova, beleza. Quero que o influenciador faça dancinha, beleza. Qual é a rede social que mais gera engajamento quando é dancinha? TikTok. Então vamos pra lá. Um exemplo disso também é o seguinte, por exemplo, às vezes o cara tem uma loja de produtos infantis, né? Brinquedos. Sim. Aí o cara vai fazer uma propaganda, um anúncio com o influenciador mirim, por exemplo, Sim. aonde? No Instagram, né? Tá certo que quem vai comprar é os pais. Sim. Mas quem vai gostar mais é a criança. Então, o que eu vejo que seria interessante é a propaganda aparecer onde as crianças estão no YouTube ali, assistindo os shorts, né? Tá olhando ali o YouTube, entra a propaganda ali. Então, a criança vai convencer o pai, de fato, o que é aquele presente, que é aquele brinquedo. Então, por isso que realmente assim faz sentido você entender o nicho, o público
e a forma de atuação, realmente, onde tem mais engajamento, onde vai ter um alcance maior. Não é à toa que Lucas Neto tá aí, né? Lucas Neto tá, assim, ele é um monstro do YouTube, né? Assim, para as crianças. É algo que as crianças hoje estão tendo muito tempo de tela, né? Isso é, por um lado, ruim, mas pro lado comercial é um lado bom, né? Para ele, por exemplo, o nicho dele é infantil, então, pô, bora atolar conteúdo pra essa galera aí, pra galera ficar lá vidrada e aí no meio passar um anúncio da loja dele. A minha filha não para de pedir pra ela, ainda acha que tá o filme no cinema, né? Eu já saio do cinema, ela querendo ir pra assistir o filme dele, né? Porque é bombardeado dia a dia, né, com essa informação. E é interessante, por exemplo, eu tenho... meu filho, ele produz ele parou agora, né, porque ele cansou de produzir, mas ele produzia conteúdo no YouTube, né? E o canal dele bateu 74 mil inscritos. Rapaz. Tava quase chegando. Até hoje eu falo muito coisa sobre isso, mas ele parou. Ele já tava chegando aos 100 mil inscritos no... E assim, eu fiquei analisando o que foi que ele fez para que aquele conteúdo, né, crescesse tanto e tivesse um alcance tão grande. E coisa bem simples, né? Teve um conteúdo que ele postou que bateu 3 milhões de visualização. Tipo, um vídeo simples, mas por quê? Era um nicho específico dele, era uma criança produzindo conteúdo para outra criança. Exato. Entende? Então nada melhor e nada para gerar mais identificação do que isso. Então ele começou a fazer muito conteúdo, né? Ele fazia o nome do canal dele é Masterlenda. Sim. Ele fazia, pegava uns cortes do muçulmano e tal, fazia aquela batalha, né? E colocava lá no YouTube. Só que ele tinha uma frequência absurda, tipo assim, ele fazia um vídeo todo dia. Exato, constância. Constância. Porque ele passava o dia, a tarde em casa, estudava de manhã, então à tarde estava em casa, o celular, ele gostava muito e estava ali constantemente postando. Então isso gerou o quê? O YouTube começou a identificar ali que, ó, você tá comprometido comigo, né? E ele começou a entregar para muita gente. E aí, esse vídeo viralizou, bateu 3 milhões de visualização e trouxe para ele mais de 60 mil inscritos. Esse vídeo, especificamente. Isso no Shorts, né? Só soltando o vídeo no Shorts. Então, eu acabei analisando. Aí, quando ele parou, o que foi que aconteceu? O YouTube mandou uma carta dizendo, olha, tô vendo que você não tá fazendo mais como antigamente, e por causa disso, seu engajamento tá caindo, tal, não tá entregando mais... Ó, se ele batesse mais 26 mil, era uma plaquinha, pô, do YouTube. Exato. Que o cara ia ter. E aí, o que foi que ele fez? Ele se apaixonou pelo futebol, e aí ele queria fazer agora conteúdo de futebol, né? Aí ele quis deixar... Aí o canal também, né, tem aquela coisa, você tá construindo o canal falando sobre só um assunto. Sim. De repente você muda para outro totalmente diferente. Aí o algoritmo acaba, né, misturando demais e tal. É verdade. Aí acabou que ele parou, né? Deu uma pausa. Mas é interessante o que eu aprendi com isso analisando, né? De fato. Sim. A constância naquilo que você faz e o nicho. Sim. Ele falava apenas de um conteúdo, né? Era para criança, então as crianças estão ali utilizando o celular dos pais, né? Fica muito tempo. Então o alcance acaba sendo gigantesco, né? Muito mais rápido também. Perfeito. Mas é diferente, né? Uma criança construindo conteúdo para outras crianças. Então acabou tendo esse alcance. Então eu acho interessante isso, que tipo a forma, né, que você faz tem que estar ligada com o teu público. Exato. Né? Você não pode fazer de forma aleatória porque acaba não... Por exemplo, hoje a gente fala de podcast, a gente tem esse podcast de ativação aqui, né? E hoje a gente fala sobre vários assuntos no podcast. Então, dificilmente o nosso podcast vai viralizar dentro da internet. Por quê? Porque a gente toda semana tem um assunto diferente. Sim. Então, como é que fica o algoritmo? Uma hora você está falando sobre isso, outra hora você está falando sobre isso. Porque os convidados que a gente traz é para falar sobre esse universo, né? Do marketing e tal, tudo. Uma coisa até que o Igor, trocando uma ideia com o Igor do Flow, do podcast, ele falou muito interessante. Disse, olha, a tendência para os próximos anos, as pessoas têm que entender que podcast não vai viralizar, não é aquele de ter muitas pessoas, mas é um público fiel. Um público fiel. Entendeu? É um público que você vai conquistar e vai ter aquela audiência ali certa. Exato. Entendeu? Então, hoje é importante a gente entender dentro do universo de criação, de conteúdo e tal, e das plataformas, os seus objetivos, o que você quer construir com isso. E talvez dentro do podcast mesmo, vai ter ali uma variação, uma curva de visualizações, porque tipo, é um assunto que vai interessar um público maior, sabe? É um assunto que vai interessar um público menor,
Então, talvez dentro do próprio podcast vai ter uma curva ali de visualizações. E a gente vê isso, por exemplo, no Podpah, no Flow, essas curvas, né, de variações. Quando é uma cantora muito famosa, é lá em cima. Quando é um cara falando sobre direito penal, é lá embaixo, porque o público é menor, sabe? Então, obviamente vai ter ali a curva, né? Sim. E aí é porque eles começaram, cara, no time certo, né? Assim, eles começaram no time certo. Pioneiros, assim, né? Assim. Mas, enfim, o nicho é bem importante mesmo. Tem mais uma pergunta da Luana. Para alguém que quer ser influencer, o melhor, criar um personagem ou mostrar a realidade? Eu acho que mostrar a realidade gera mais identificação. E aí, você, quando mostra a realidade, foi o que Carlinhos Maia fez. Ele mostrou a realidade da vila dele, de como era a vida dele e tal. E aí gera identificação. Eu acho que não tem dificuldade para se manter, né? A longo prazo. Sim, exato. É você... Exatamente, né? Exatamente. Não tem dificuldade de se manter. Já você construiu um personagem... Tipo, apesar de que tem muitos... Exato. Né, muitos influenciadores que têm vários personagens e tal. Exato. Só que o que é que acontece? Dentro dessa realidade dele, ele criou vários personagens dele. Sim. Só que os personagens não eram algo forçado. Era algo que era a realidade, pô. Era tipo, era o cara, era a branca ali, né? Que tipo, tem aquela personalidade dela e é a personagem de Carlinhos Maia, só que é a realidade, entendeu? Sim. É o Roninho, por exemplo, que era aquele cara sempre tirador de onda e tal. E era um personagem dele, mas era a realidade. Ele era assim, tá ligado? Então, é sempre entender que o que é que vai gerar mais identificação? É eu criar um personagem ou eu realmente mostrar a minha realidade para gerar identificação no meu público, sabe? Eu acho que o que pegou mesmo o Carlinhos foi exatamente isso, assim. Ele gerou identificação com o público dele, que era de classe, quem tem uma classe média baixa e tal, e mostrou que dali onde ele estava, ele poderia fazer algo diferente. E não é à toa que muitas pessoas se inspiraram nele e hoje também caminham junto com ele, né? Vão pra casa lá da barra dele e tal, mas então eu acho que é nesse sentido. E gerar identificação eu acho que é o melhor segredo. Eu tô tentando fazer isso, eu tô tentando pegar o meu outro Instagram, o pessoal que eu tenho, pra ter um case de sucesso, né? Em relação a louvor, né? Hoje eu atuo no Ministério de Louvor lá da minha igreja, então eu tô começando a fazer Reels só pra galera de louvor. Sim. Então, eu lancei 3 Reels e já somaram mais de 13 mil visualizações. Então eu tô aí tentando criar um case de sucesso para depois falar, pô, é assim que faz, sabe? Entendi. Então eu tô começando a fazer isso. Então, e tem dado certo, porque gera identificação na galera que eu quero gerar. Sim. Bacana. Então, inclusive, a gente tem até uma novidade para contar para vocês aqui no finalzinho, tá? No finalzinho. Fica aí, já tá chegando próximo do final. Aproveitar para você que não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no nosso canal, né? Curte, compartilha também, né? Para que chegue para outras pessoas também esse conteúdo. E também nós estamos no Spotify, né? A pessoa pode estar ali, ó, dirigindo e ouvindo, trabalhando na academia e escutando conteúdo muito rico como esse, né? Que a gente tá batendo papo verdade hoje, né? Então, pessoal, Vini, queria que você desse aqui umas 3 dicas para quem quer, né? Ou uma dica, não sei, fica à vontade. Para quem quer iniciar hoje nessa carreira de influenciador. Tá. Como a gente comentou antes, né, lá atrás, eu acho que você precisa sacar assim, é o que eu quero, beleza. Não vá fazer loucura de tipo deixar o que você faz assim atualmente, tipo trabalho, não vá fazer para só investir nisso. Não vá ali, né, intermediando as coisas e tal. Mas é você falar assim, pô, eu quero fazer isso, eu quero, beleza. Como é que eu começo? E a gente já comentou lá atrás, né? Beleza. Encontre uma área, um nicho que você gosta de fazer. Depois disso, comece a produzir conteúdo. No início, vão achar você doido, vão achar você louco. Ah, meu irmão, isso vai dar certo não. Vão tirar onda com tua cara. Mas aí daqui a um tempo, você vai ver que valeu a pena todo esse esforço. É realmente arregaçar as mangas e produzir conteúdo. Nenhum influenciador é reconhecido, né? Como, tipo assim... do nada, né? É reconhecido pelo aquilo que ele produz, pelo aquilo que ele faz. Então, bota
realmente a cabeça para funcionar, escrever as coisas, escrever roteiro, ter ideias, escrever insights e produzir, né, dentro da área que você escolheu atuar, né? Do nicho que você escolheu. Eu acho que essa é a parada, essa é a dica, né, essa é a dica master, assim. E para quem quer ser para quem quer ser assessor, né? Talvez tenha aqui pessoas que queiram começar a trabalhar, né? Sim. Eu acho que é você estudar um pouco sobre o marketing influencer, sobre como fechar parcerias, como prospectar, como receber os clientes. Tem uma pessoa que eu indico muito na internet, que é a Mari Petri, @MariPetri, se você quiser segui-la. Ela fala sobre a profissão do assessor, né? Sobre o cotidiano do assessor, então vale muito a pena você estudar. E após você dar uma estudada, você correr atrás dos influenciadores, você chamar um influenciador menor, assim, na chincha, tô começando, ser sincero, ser transparente, quero começar a trabalhar com marketing influência, vi que você também tem começado, e vamos juntos, vamos caminhar junto. E eu acho que é um pontapé inicial bom aí para começar. O influenciador como assessor é outra pessoa, assim, é outra forma de se apresentar para as marcas, sabe? E o assessor, ele só roda se tiver influenciador, né? Então, é uma combinação, uma parceria, né? Uma conexão boa aí para se fazer. Às vezes eu acho que também as pessoas acabam não optando pelo assessor, porque acha que vai, tipo, perder, assim, né? Tipo, olha, eu faço tudo sozinho, dá para fazer tudo sozinho. E muitas vezes a gente sabe que a realidade é totalmente diferente. Exato. Porque existem pessoas que são boas no conteúdo, de fato, mas não são boas em vender e Sim. não são boas em outras coisas. Né? Então, como a gente cresce muito, tanto mais como muito mais forte quando a gente Exato. tem pessoas, né, que nos ajudam a desenvolver. Exato. Né? Ninguém cresce sozinho, né? Ninguém cresce sozinho. Por exemplo, se hoje eu tô aqui tendo a oportunidade se hoje eu tenho, por exemplo, essa bagagem legal aí de mais de 400 publicidades e tal, porque um dia Vitor Góes me deu uma oportunidade, Thiago me deu uma oportunidade, a própria Luana me deu uma oportunidade, conheci muitas pessoas através dela, muitas marcas através dela. Então, assim, ninguém cresce só. É parceria, pô. Então, pra você, que nem a gente tava conversando no almoço, pra você crescer em algo ou ter resultados maiores, você precisa furar uma bolha ali, né? Se juntar a alguém, se juntar a alguma ideia e meter bronca aí, tipo, ir embora, voar, decolar. Ninguém cresce sozinho, né? Então é isso. Verdade. É isso mesmo. Verdade. Tem só mais uma pergunta aqui, né? Como escolheu a Rairane Santos? Ela tá perguntando como escolher um nicho para ser influenciador. Você precisa entender o que é que você gosta de fazer. Você falou muito aqui já sobre isso, né? Você gosta de... O que é que você gosta de fazer? O que é que você ama fazer? Tipo, eu gosto de cozinhar. Pô, produz conteúdo de culinária, pô. Tem tantas marcas aí. Deline, que fecha muita parceria. A Dona Benta. Tantas marcas que fecham parceria, sabe? Para esse nicho. Então, eu acho que é realmente entender o que é que você gosta de fazer, o que é que você ama fazer, porque aí não vai ser um peso, não vai ser um fardo, sabe? Você vai estar postando algo que você faz naturalmente. Naturalmente, exatamente. A única diferença é que você agora está compartilhando com alguém. Isso. Que você faz. Então, é nisso, é essa ideia. E uma coisa também, acho que impede muita gente, as pessoas, aquela questão da comparação, né? Tipo, a pessoa vai entrar agora no mercado, tá? Você deu um exemplo aí da culinária. A pessoa vai começar a postar as receitas dela, o que ela faz como culinária. Aí como é que ela toma como referência? Ana Maria Braga ou alguma pessoa que já está no mercado gigantesco há muitos anos para se comparar. Não dá para se comparar. Não dá. E tipo, como é massa assim, eu acho que o que faz total diferença é quando você entende o seu propósito naquilo que você está fazendo. Exato. E que você não coloca pessoas como parâmetro, mas você coloca você mesmo. Poxa, hoje eu fiz um vídeo assim. O que é que eu posso melhorar nesse vídeo? O que é que eu posso melhorar nesse conteúdo para o próximo? Aí você vai melhorando as suas métricas. Quando você analisa outras pessoas, né, que a gente chama a questão do benchmark, sim, você vai analisar ali os teus concorrentes e ver como é que eles estão fazendo. Estão fazendo assim, poxa, eu acho que eu posso fazer diferente nisso. Exato. Eu acho que eu posso fazer melhor nessa parte aqui. E aí você não cria parâmetros de comparação, mas você melhora o teu perfil, a tua atuação. Sim. Quando você
colocar você mesmo como o teu maior concorrente, que é aí você consegue melhorar e não desistir no percurso, porque o que faz muita gente desistir é isso, é porque começa hoje, né? E fica olhando para a pessoa que já começou há muitos anos, aí ela vai desistir rapidinho, porque puxa, fulano faz assim muito melhor do que eu, tô começando agora, não tenho nenhum celular moderno, não vê resultado fácil, né? E aí acaba se desanimando e tal. Porque nada vem fácil na vida, né? Exato. Nada vem fácil. Então não a internet que vai proporcionar algo fácil. Não. Quando vê algo fácil, desconfie, né? Que tem alguma coisa errada. Então, assim, é interessante que, como você falou isso aí, porque as pessoas entram hoje na internet com expectativa altíssima de explodir rapidamente. Isso. Não, mas porque fulano, luva de pedreiro no instante estourou. Então, tipo assim... São realidades diferentes, né? São coisas diferentes. Exato. E a gente não pode se comparar, como você disse, né? Óbvio que você pode ver referências, que você pode entender ali, aprender, salvar o conteúdo para fazer, como você disse também, posso fazer diferente, posso dar o meu toque, né? Especial. Exato. E é isso. Ir devagarzinho, caminhando, mas sempre começar já com uma área definida. É bem importante. Show. Então é isso, gente. A gente já tá chegando ao finalzinho do podcast. E quero dizer também para você, né, que ficou até o final, nos acompanhou, né, assistindo nosso podcast, Ativação. E é importante, né? Por que a gente chama de ativação, né? Hoje a gente tá ativando aí para você o marketing de influência. O que é ativar? É você entender, né? A gente chama tem a questão de estar positivo e ativado, né? Uhum. Positivo é você saber o que tem que fazer. E ativar é você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Perfeito. Então, é importante as pessoas entenderem como estão entendendo e ativar, de fato, o que precisa ser feito. Exato. Né? Já está positivo, então chega a hora da ativação, né? A gente hoje também está fortalecendo uma parceria, né? Estamos lançando aqui de primeira mão para vocês um novo projeto que vai sair, né? A gente vai cuidar da carreira de influenciadores aí. Então, é o início, né? De uma nova jornada, justamente respeitando e entendendo todo esse processo, né? Que a gente, ao longo do tempo, vai criando a maturidade e entendendo que sozinho realmente a gente não consegue. A gente não cresce, a gente não vai a lugar nenhum, né? Sozinho. E é isso. Vamos embora com essa nova parceria aí, juntar os conhecimentos que o Ronald tem, que eu tenho, e fazer dar certo aí e decolar. Simbora. Então é isso, gente. Estamos chegando aqui ao final do podcast Ativação. Né? Agradeço a você que ficou até o final. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse conteúdo e estar realmente positivo e sempre ativado a tua área naquilo que você faz hoje no mercado.